Mateus capítulo 2. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhe perguntou: onde nascerá o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: e você, Belém, na terra de Judá, não é menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante, que será o pastor do meu povo Israel. Versículo 13, irmãos. Depois que os sábios partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levanta-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Amém? Olha o que a palavra do Senhor, irmãos, está dizendo para a gente. Do nascimento de Jesus. E ao mesmo tempo que Jesus nasceu, vieram pessoas de longe. Vieram os astrólogos do Ocidente. Em algumas traduções vai estar sábios, outras mágicos ou astrólogos. Mas esses homens eram astrólogos. Eles vieram lá do Ocidente para adorar o rei. E o povo de Jerusalém que estava ali em Jerusalém não estava empolgado para adorar o rei. Ele esperto não estava empolgado para adorar o rei. E os que vieram de longe estavam querendo achar o rei. E os que estavam perto não estavam nem procurando o rei. E vemos aqui que eles chegam até Herodes, que era a autoridade ali da época, e perguntam, onde está o menino? Onde está o rei dos judeus para a gente adorar ele? Herodes, como que era um homem muito cruel, Herodes chama os sacerdotes, chama aqueles que sabiam da lei, que sabiam da palavra de Deus. E eles dizem onde Jesus ia nascer em Belém, como diz em Miqueias 5:2. Então, segundo a palavra de Deus. E nisso, que Herodes fica sabendo onde seria, e explica para os magos ali, ou os astrólogos, ou os sábios, eles ficam sabendo onde Jesus vai nascer. E quando eles ficam sabendo onde Jesus vai nascer, o que eles fazem? Eles vão até Jesus para adorar a Jesus. Mas antes disso, Herodes diz em secreto: fala para ele, quando vocês acharem o menino Jesus, vocês vão e falam onde ele está, o rei dos judeus, para que eu vá adorá-lo. Mas Herodes estava com má intenção, ele estava querendo matar Jesus, não adorar Jesus, porque ele não aceitava ninguém como rei, a não ser ele ali onde ele estava estabelecido. E quando falou que era rei dos judeus, aí ele ficou tudo ressentido. E com isso ele se perturbou e toda Jerusalém se perturbou. E vemos que os magos, ou os astrólogos, ou os sábios, chegaram até onde Jesus estava. Adoraram o menino Jesus. Adoraram o menino Jesus, trazeram ouro, mirra, incenso, e adoraram Jesus. Só que pela graça e misericórdia de Deus, esses homens que vieram de longe adorar, eles também iam voltar para o mesmo lugar. E Herodes falou: quando vocês acharem o menino, vocês falam onde ele está para mim adorar. Mas na verdade, ele queria matar o menino. Então esses astrólogos, os sábios iam voltar para o mesmo lugar. E se Herodes ficasse sabendo onde Jesus estava, certamente ele ia querer matar Jesus. Só que Deus é tão bom, que quando Deus está no negócio, e quando é o projeto de Deus, ele não morre enquanto não se cumprir. Então Deus revela para aqueles astrólogos ou sábios
e divina revelação em sonhos, e fala para eles não voltar pelo mesmo caminho. Fala, não volta pelo aquele caminho, porque Herodes quer matar o menino. Eles são avisados. Então eles vão para o outro caminho, mesmo sendo mais longe. Eles têm que dar uma volta muito longe, porque o caminho que eles iam para a cidade deles passava por Jerusalém. Eles teve que ir para muito longe, mas eles fizeram o que o Senhor ordenou. Eles foram para o outro caminho. E Herodes, quando fica sabendo que foi enganado pelos magos ou pelos astrólogos, fala, então agora eu vou mandar matar todos os meninos de Belém, de 2 anos para baixo, conforme ele inquiriu dos astrólogos mais ou menos o tempo que ia ter o menino. Mas só que Deus é tão maravilhoso, porque quando o projeto é de Deus, o projeto de Deus se realiza. E Jesus era um projeto para salvar a minha vida e a sua vida. Jesus era um projeto para salvar a humanidade. E o diabo estava querendo matar esse projeto. Estava querendo acabar com esse projeto. Mas glória a Deus, que quando Deus está no projeto, Ele dá direção, Ele avisa, Ele dá livramento, Ele guarda, Ele protege. Aí o anjo fala para José, José, levanta, pega o menino e vai para o Egito. Aí José vai para o Egito com o menino, porque ele é avisado que Herodes quer matar o menino. Então Jesus, ele passa um tempo ali no Egito, porque a Escritura também dizia que Jesus ia ser chamado do Egito, como está em Oséias 11:1. Então, ou seja, tudo para que se cumprisse a palavra de Deus foi acontecendo na vida de Jesus. Jesus, irmãos, como eu disse, era o projeto de Deus para nos salvar. Só que nós vemos que Jesus, aqui como criança, ele era dependente do pai e da mãe. Então Deus falava com o pai, com a mãe, dá direção para eles, para guardar um menino, porque ali era o projeto de Deus para salvar a humanidade. Então o pai e a mãe também obedeciam a palavra de Deus. Olha isso aqui, irmão, não era isso, mas eu louvo a Deus por isso. Nós que estamos gerando um projeto, nós temos que ouvir a voz de Deus para que o projeto não seja frustrado. Porque se a gente deixa de ouvir a voz de Deus, é claro, irmão, que Deus tem os meios dele, e aqui para Jesus, Deus ia cumprir, mas eu e você temos que ser obediente a Deus e fazer o que Ele pede. Fazer o que Ele pede. Olha, parece ser meio um negócio assim, mas como que o menino Jesus, é o Filho de Deus, tem que ir para certos lugares? Porque Jesus ou Deus não foi lá e matou Herodes e acabava tudo. Porque o menino precisava crescer, irmãos. O menino Jesus precisava crescer. Que adianta Deus matar Herodes e Jesus ia estar pequeno ainda. O menino precisava crescer e a palavra de Deus precisava se cumprir. E o que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja também? Assim como Jesus teve que ficar na dependência dos pais e das mães, assim como Jesus teve momento que ele teve que ficar, vamos dizer assim, como fugitivo. Assim, às vezes acontece na nossa vida. A gente tem que depender mais de Deus. A gente tem que saber que às vezes a gente está como criança na fé que precisa ser alimentado. E às vezes a gente não pode enfrentar tudo. Tem hora que Deus fala para a gente fugir. Assim como José teve que fugir da mulher de Potifar. Então tem hora que você temos que fugir. Mas eu entendo algo, irmãos, que quando nós estamos se reguardando, quando nós estamos se escondendo, é Deus nos guardando, é Deus nos protegendo, é Deus guardando tudo que Ele tem para a nossa vida. Então tem hora, irmãos, que não é hora de ir para a guerra, tem hora que é na hora de se reservar. Você fala, não, mas eu vou para cima, eu vou atacar, não quero saber desse demônio, eu não quero saber dessas coisas. Não, se reguarda. E fala, Senhor, me reveste, me dá crescimento espiritual, me fortalece. Porque tem hora que não é a hora de cumprir aquilo. E nós temos que saber o tempo de se resguardar, irmão.
Nós temos que saber o tempo de ir para onde Deus quer que nós vamos. Por quê? Porque até ele ir para o Egito era para se cumprir a palavra de Deus. Irmãos, eu fico pensando hoje. Tem coisas que você fala assim, mas por que eu morei naquele lugar? Mas por que eu passei pelaquela situação? Irmãos, às vezes é para se cumprir coisas na nossa vida. Às vezes é para a gente aprender. Eu não falo que tudo que a gente passou, para todos os lugares que nós fomos, estava no plano de Deus. Ou Deus quis aquilo para nós. Porque tem coisa que é escolha. Mas tem coisas que aconteceu na nossa vida para Deus trabalhar em nós. Para Deus nos guardar, para Deus nos proteger. Eu às vezes analiso, olho para a minha vida. Eu vejo que eu passei por fases. E eu falo, meu Deus, até nessas fases o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu. Eu passei por fases, porque se eu vivesse só de uma forma, e principalmente da forma errada, eu não estaria aqui hoje. Mas Deus permitiu que eu passasse por lugares, por fases. Por quê? Porque Ele tinha um projeto na minha vida. Ainda tem um projeto na minha vida. E você passar por situações, porque Deus tem projeto na sua vida. E tem mais, nós somos um projeto de Deus aqui. A igreja é um projeto de Deus para anunciar as boas novas do Senhor, para anunciar a salvação. Então, se chegou o tempo de você ficar um pouco reguardado, fica reguardado. Seja, dá uma pausa, busca a presença de Deus, louve ao Senhor. Se está no tempo de amadurecimento, amadureça. Se está no tempo de você depender de pessoas, dependa de pessoas. Dependa de pessoas. Porque tem pessoas que já estão lá na frente, que são mais experientes. Então a gente tem que saber que às vezes a gente precisa ser carregado. A gente precisa ser cuidado. A gente precisa ser alimentado. Então, em nome de Jesus, não corte nenhum processo na sua vida. Porque o próprio Salvador não cortou o processo que ele tinha que passar. Olha, isso é muito forte, irmão. Jesus esperou 30 anos para cumprir um ministério de 3 anos e meio. 30 anos para cumprir um ministério de 3 anos e meio. Hoje, às vezes, nós não esperamos 1 ano e queremos cumprir o ministério de uma vida inteira. Então nós temos que ter paciência. Temos que saber esperar em Deus. Temos que saber ouvir a voz de Deus. Nem todas as guerras, irmãos, dá para a gente comprar. Tem peleja que é só Deus. Tem peleja que é só o Senhor. Tem peleja que Deus tem que trabalhar por nós. Porque a gente não consegue. Olha o que foi falado aqui em Jeremias 31. E o Senhor libertou eles, resgatou daqueles que eram mais fortes do que eles. Jesus era apenas um menino. Maria e José, servo de Deus. Mas contra as autoridades ali da época, eles não podiam. Era só Deus para livrar eles. Por isso que Deus avisou, não fica ali, vai para o Egito. Porque Deus estava guardando. Às vezes você recuar não é sinal de derrota, irmãos. Às vezes é sabedoria. E hoje, muitas vezes, a gente tem essa dificuldade de recuar. Ah, fulano falou, eu vou falar mais ainda. Ah, ciclano está achando que eu não sou crente, eu vou mostrar que eu sou crente. Vai ver com quantos pau faz uma canoa. Precisa disso? Pergunta se Jesus fez alguma canoa. Estão entendendo o que eu estou falando, né? Que dia que Jesus falou, eles vão ver com quantos pau faz uma canoa. Jesus foi injuriado e não injuriou. Jesus foi perseguido e não perseguiu. Foi cuspido e não cuspiu de volta. Bateram nele e ele não bateu de volta. E quando era menino, um rei se fez servo. Teve que ficar como fugitivo. Então, em nome de Jesus, vamos esperar todo o tempo de Deus na nossa vida que é necessário. Vamos esperar todo o tempo de Deus na nossa vida que é necessário. E olha o que vai dizer o 14. Naquela mesma noite José se levantou e partiu com o menino e Maria sua mãe para o Egito. Irmão, vamos obedecer a palavra de Deus depressa.
José falou o quê? Quer matar um menino? Deu anjo, avisou, vamos para o Egito. Você sabia, irmãos, às vezes a gente fala, eu falo muito isso, mas a gente tem que entender os contextos. Você sabia que Deus muitas vezes preservou o povo dele no Egito? Quando eu falo para a gente não descer para o Egito, é quando Deus fala para a gente não ir e não entrar no pecado. É isso que fala. Mas, se nós for ver simbolicamente, o mundo é um Egito. O mundo é um Egito. Vários deuses, várias coisas. O mundo simboliza o Egito. Mas Deus nos guarda nesse Egito. Deus nos protege nele. E melhor, Deus nos faz crescer aqui para a glória do nome dele. E olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 15. Onde ficaram até a morte de Herodes. E cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito. Por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Até quando ele ficou lá? Até a morte de Herodes. O que eu entendo por isso? Que não foi eles que matou Herodes. Herodes morreu de uma doença mortal. Eles não precisou colocar as mãos dele. Tem coisa, irmão, que não é nós que vai resolver. Tem coisa que é o próprio Deus que vai trabalhar. Só que tem que esperar o tempo de Deus. Quem é Herodes? O que queria a morte do menino. Satanás quer a nossa morte. Mas nós colocamos ele na mão do Senhor. O Senhor te repreenda, Satanás, em nome de Jesus. É o Senhor que destrói o inimigo da nossa alma, igreja. É o Senhor que nos protege. É o Senhor que nos guarda. E aqueles que estão influenciados pelo diabo, querendo a nossa morte, é o Senhor que trata. É o Senhor que trabalha. É o Senhor que liberta. É o Senhor que transforma. É o Senhor que tira a vida. A nossa parte é ficar onde Deus quer que nós ficamos. Então fica aí quietinho. Talvez você fala, mas ninguém olha para mim, e estou passando por uma luta, por uma prova, parece que todo mundo está me perseguindo. E Deus está falando para você, fica no cantinho. Fica aí quietinho. Não reage não, deixa que eu reajo por você. Somente ora, somente me busca, somente me obedece. Somente faz a sua parte. Porque é Deus, irmão, que nos dá livramento. É Deus que nos avisa. E como que é maravilhoso, né, irmãos? Deus falou através de sonhos. Deus continua falando. Só que os sonhos foi confirmado pela palavra. Olha como que é tremendo, irmãos. Todas as revelações, aqui os sonhos que Deus deu para José, já estava na palavra. Porque é a palavra que confirma o sonho. E para se cumprir o que foi dito, do meu filho, chamei o meu filho do Egito. Deus falou, vai para o Egito, deu um sonho, revelação, e se cumpriu a palavra. Porque não é o sonho que confirma a palavra, é a palavra que confirma o sonho. Então tudo que Deus planejou na nossa vida, se nós fazer certinho a vontade dele, vai acontecer. E o nome dele vai ser glorificado. Você é um projeto de Deus. Deus tem um projeto na sua vida. Fica calma, fica tranquilo, que tudo que Deus tem, se nós ficar na obediência, vai se realizar. E olha o 16. Quando Herodes deu conta que os sábios haviam enganado, ficou furioso. E enviou soldados para matar todos os meninos. Então Herodes ficou sabendo que os magos foram por outro caminho, mandou matar todos os meninos. Mas como eu disse, Jesus já não estava lá no Egito. Belém era uma cidade pequena, irmão, não era uma cidade muito grande. Mas Herodes mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Aí lembra que eu li Jeremias aqui, que fala do choro de Ramá, de Raquel. Aqui também fala, ouve o seu clamor em Ramá, choro grande e lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois ele já não existe. Porque imagine também a situação daquele povo que perdeu suas crianças. Teve choro, teve lamento, teve tristeza. E diz que a localidade era próxima onde aconteceu, quando o povo babilônico levou o povo, destruiu alguma cidade em Ramá. Então pensa, o que o povo, como que ficou aquela cidade? Mas por mais que aconteceu aquilo, irmãos, um Salvador ainda estava vivo.
Irmão, isso aqui não é muito forte. Por mais que a gente vê coisas acontecendo nesse mundo, mas o Salvador está vivo. E o Salvador, Ele salva as pessoas. Ele salva as crianças. Ele salva a nossa vida. Então, a obra de Deus, o projeto de Deus ficou vivo. Porque Jesus ia salvar toda a humanidade. Aí quando Herodes morreu, versículo 19, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, de novo em sonho. Fica tranquilo, irmãos. Deus fala a hora da gente recuar, mas Deus também dá a hora da gente agir. Tem hora que Deus fala, ó, fica aí tranquilo, não é a hora de você ir ainda. Mas tem hora que Deus fala, agora é a hora de você ir. Porque quando for a hora de nós ir, Ele já vai neutralizar todo o poder das trevas, irmãos. Porque Herodes já não estava mais vivo. Ou seja, ele neutralizou o poder das trevas. Aquele que queria matar o menino já não estava mais lá. Eita, Deus maravilhoso, irmão. Vamos deixar Deus ir na nossa frente. Vamos deixar Deus ir na nossa frente. Eu quero falar um sonho para vocês, não fiquem assustados. Somente confiem em Deus. Eu tive um sonho. E esse sonho tinha um rapaz gordo e grande. E tinha algumas pessoas que eu conheço de infância, mas eu entendo que é pessoas próximas. E esse homem gordo ia para cima dessas pessoas. Tinha alguns instrumentos, tinha teclado, que eu via principalmente teclado. E ele ia para cima daquela pessoa que estava tocando teclado e queria derrubar o teclado e bater naquela pessoa. E eu estava de longe. E eu falava assim, não chega perto dele não, só se afasta, pode deixar, porque eu estava indo para resolver, mas eu sei que não sou eu que resolve, quem resolve é Deus. E eu falava, se afasta, aí outra pessoa também que estava no meio deles, começava a se afastar, e falava também, se afasta. Só que essas pessoas que não falavam se afasta, eram pessoas mais pequenas, eram as pessoas que não conseguiam se defender. Aí por isso que Deus me deu essa palavra, foi na madrugada, e Deus me deu essa palavra. Mas eu falava, se afasta, porque eu estou indo. Mas essas pessoas queriam ir para cima, queriam lutar. Aí eu pedi uma palavra, Deus me deu essa palavra. Jesus aqui, ele não poderia se defender ainda. E essas pessoas não poderiam se defender desse homem gordo e forte. Só que essas pessoas não estavam escutando eu falar, se afasta, pode deixar que eu vou resolver. Mas eu sei que não é eu que resolvo, quem resolve é Deus. Então, se você está como criança ainda, não vai para a peleja sozinho. Se está na hora de você se afastar, se afasta. Deixa Deus lutar por você. Quando eu falo se afastar, não é se afastar de Deus, é recuar. Porque às vezes a gente queremos derrubar um problema maior do que nós. E uma pessoa escutou, mas as outras não escutou. E quando elas iam para cima desse rapaz, o rapaz dava soco e derrubava. Porque eram pessoas, crianças pequenas. Irmãos, em nome de Jesus, se você não consegue, pede para Deus. Mas não vai sozinho. Se tem que recuar igual José fez, recue. Deixa Deus chegar primeiro. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Porque quando Deus faz, irmão, Ele dá vitória. Em nome de Jesus, escuta isso. Não queira ir para cima de todas as coisas que vêm contra você. Não queira, espere o tempo certo. Espere o tempo certo. Confia no Senhor. Em nome de Jesus, porque aí nós vamos ver o livramento. Eu entendi que Deus está dando livramento. Só que a gente tem que obedecer a palavra de Deus. Creio que Deus já está repreendendo todo o mal. Então vamos deixar Deus ir na peleja. Vamos deixar Deus trabalhar. Vamos deixar Deus repreender todo o mal. Não vamos querer enfrentar algo que é maior do que a gente. Nós temos que saber, irmão, quando é para nós e quando não é. Nós temos que saber, porque o possível a gente faz, mas o impossível é para Deus. E até o possível a gente faz com a força que Deus nos dá. Então vamos confiar no Senhor. Então, quando Herodes morreu, o anjo avisou para José. E disse o anjo, leve o menino e a mãe, volte para a terra de Israel, pois já morreram os que tentaram matar
o menino. Quem morreu foi o inimigo, não foi o projeto de Deus. Quem morreu não foi o Salvador. O Salvador ainda estava vivo. E o Salvador ainda está vivo. Embora ele morreu na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então, em nome de Jesus, se nós confiarmos em Deus, quem vai morrer não vai ser nós, mas vai ser os nossos inimigos. Porque enquanto Deus não realizar todos os projetos que Ele tem na nossa vida, nós permanecemos. Deus tem propósito, irmão, para cumprir através da nossa vida. Eu e você estamos aqui, não é porque a gente é bom, é porque Deus tem um propósito para cumprir através de nós. Não é porque a gente foi bonzinho, a gente obedeceu a vida inteira, que é mentira. É porque Deus foi bom. Quantas vezes a gente foi para o lado perigoso? Quantas vezes a gente foi para o caminho errado? Quantos riscos de morte corremos? Mas Deus falou, eu te protejo, eu te guardo. E um dia eu me revelarei para você, e você vai entender que você é um projeto meu. E projeto meu eu guardo, projeto meu eu protejo. E aqui Herodes morreu, José avisado. Só que então José se levantou, versículo 21, e se preparou para voltar à terra de Israel, com o menino e sua mãe. José agora vai obedecer de novo a ordem do anjo. Só que ele soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau. Arquelau era filho de Herodes, e era ruim igual o pai. Era ruim igual o pai. Falou que ia ser bom, mas foi pior. Para vocês terem uma ideia, ele ficou 9 anos, o povo já tirou ele. Porque mandou matar mais de 3.000 pessoas, era ruim. Herodes, não sei se tem ideia, ele mandou matar os filhos, mandou matar a esposa dele, a sogra dele. Tão ruim que ele era. Os cunhados dele, porque ele não suportava. Se ele visse que alguém tinha essa capacidade, sabedoria, e poderia ser alguém maior do que ele já mandava matar. Porque ele tinha poder. Por isso que quando ele ficou sabendo, se perturbou, e todo o povo se perturbou, porque sabia quem era ele. Porque quando a gente sabe que a pessoa é ruim, irmão. Então, mas graças a Deus, irmão, que Deus sempre dá a direção. Herodes morreu, mas veio Arquelau. Aí José, olha o que diz o 22. Então José se levantou, se preparou para voltar até Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, graças a Deus que Deus sempre deixa a gente sabendo. Graças a Deus que Deus sempre nos revela. Como eu disse o sonho para os irmãos. Peço que orem em nome de Jesus. Soube que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Por quê? Porque era um homem ruim. Depois de ser avisado do sonho, em sonho, partiu para a região da Galileia. Então o que ele fez? Ele foi para Galileia. Galileia, e olha o que diz a palavra do Senhor. Ele foi avisado e foi para Galileia. Porque o anjo avisou para onde era para ele ir. Então, aonde Deus avisar para a gente ir, a gente vai. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré. Por isso que ele era chamado o Nazareno. Tudo para se cumprir a escritura, ou para mostrar a humildade de Jesus. Porque Nazaré era uma cidade que o povo não dava muito valor. E nem Belém. Por isso que eles falaram, por acaso vem alguma coisa de Nazaré? Até Natanael falou, por acaso vem alguma coisa boa de Nazaré? E veio um Salvador. Jesus, ele não nasceu em Nazaré, e o povo pensou que ele tinha nascido, mas a Bíblia mostra que ele nasceu em Belém. Mas por ele vir de Nazaré, crescer em Nazaré, que era uma cidade da Galileia, o povo pensou que ele tinha nascido lá, mas não foi isso. Ele só passou por lá. Deixa eu falar algo para você. Tem lugar que a gente só passa. Tem lugar que a gente só passa. Não despreze as suas raízes humildes. Ah, mas a cidade que eu nasci é pequena, é Belém. Fica tranquilo. A cidade pode ser pequena, mas o projeto de Deus é grande.
Ah, mas minhas raízes é na cidade de Nazaré. Ninguém dá nada por Nazaré. Irmão, ninguém pode dar nada por Nazaré. Mas quando Deus está na vida de uma pessoa, Deus dá tudo pelaquela pessoa. Num sentido assim, Ele capacita, Ele levanta aquela pessoa. Então fica tranquilo. Tudo que às vezes está acontecendo em nós, claro, na obediência, às vezes é propósito de Deus. É propósito do Senhor. Deixa as coisas se cumprir na sua vida naturalmente. Não force as coisas de Deus. Deixa acontecer naturalmente. Jesus, como eu disse, Maria e José, claro que Deus conhecia o caráter deles, podia falar, mas o Senhor manda a gente carregar o Salvador. E o Senhor fala para a gente ficar fugindo. Mas eles não falaram isso. Eles só confiaram. Isso é uma lição para mim e para você. Talvez nós falamos, Senhor, mas o Senhor falou que tem projeto na minha vida, tem plano na minha vida, mas por que eu só fico nessa situação? Mas por que o Senhor fala para mim esperar? Por que o Senhor fala para mim fazer isso? Fica tranquilo, é um preparo. Jesus tinha que passar por todos os processos. Ele tinha que crescer. Ele tinha, irmãos, que se formar. Entenda o que Deus está fazendo comigo e com você. Ele está nos formando. Ele está nos dando estrutura. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, irmãos. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Olha o versículo 40, irmãos. Ou vamos ler o 29, melhor, 39, quer dizer, 39, irmãos. Após cumprir todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galileia. Ali o menino foi crescendo, saudável e forte, e era cheio de sabedoria, e o favor de Deus estava sobre eles, sobre ele. Cadê Herodes? Está morto. Mas cadê Jesus? Está crescendo. Ele está crescendo como? Cheio de sabedoria. Está crescendo como? Com saúde. Está crescendo como? Forte. Está crescendo como? Com a graça de Deus. Então, em nome de Jesus, só vamos esperar o tempo de Deus. E vamos crescer na graça, no conhecimento, na dependência de Deus, na saúde. Vamos fazer o que é bom para a nossa saúde. Vamos crescer em estatura, em maturidade também espiritual. Vamos crescer em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 52, porque fala duas vezes disso no mesmo capítulo. Jesus crescia em sabedoria, e em estatura, e no favor de Deus e das pessoas. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Ele crescia com a graça de Deus e as pessoas viam a graça nele. Ele encontrava favor de Deus e favor das pessoas. Jesus, quando nasceu, Herodes quis matá-lo, mas não conseguiu. E quando passou 30 anos, Jesus começou o seu ministério. E quando ele começou o seu ministério, ele cumpriu todo o propósito que Deus tinha feito na vida dele. Todo o propósito que Deus tinha para ele. Ele pregou o evangelho. Ele libertou os cativos. Curou o enfermo. E quando foi a hora de morrer, ele falou, eis-me aqui. Entregou, se entregou. Ninguém levou ele forçado. Ninguém levou, ele mesmo falou, eu me entrego. Porque ele mesmo falou, eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida. Se o trigo não morrer, ele não gera outros frutos. Então o trigo precisa morrer para gerar outros. E foi isso que Jesus fez. Ele morreu para gerar outros. Mas ele morreu depois que cumpriu o propósito. Ele morreu depois que cumpriu o propósito. É claro que também na morte dele o propósito foi cumprido. Na cruz, ele diz, está consumado. Mas enquanto ele estava aqui pregando o evangelho, não chegou a hora dele partir, ele não foi. Então, igreja do Senhor, vamos ficar firmes no Senhor. Enquanto aí você estiver obedecendo a Deus,
e não chegou a nossa hora, a gente vai permanecer. Só vamos ficar tranquilo, esperar no Senhor, o tempo de Deus. Enquanto isso, vamos crescer na graça, vamos crescer no conhecimento, vamos crescer em sabedoria, para que quando a hora chegar, a gente está cheio da autoridade de Deus. Para que quando a hora chegar, o propósito de Deus se cumprir na nossa vida. Fala para o seu irmão, projeto de Deus não morre enquanto ele não se cumprir. Agora fala para ele, você é um projeto de Deus. E se você obedecer, você só vai morrer quando o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Amém, irmãos? E as palmas louvam o Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é bom, irmão. Jesus é maravilhoso. Oh, Deus Todo-Poderoso, irmão. É só Deus na nossa vida, irmão. Conta ciladas, o diabo arma e Deus vai lá e tira a gente. É só Deus na nossa vida. Vamos continuar na presença dEle. Vamos continuar servindo a Ele. Vamos continuar adorando a Ele.